Então, continuando na parte 2 desse tópico, começando por você, como tudo isso que a gente falou até agora afeta o seu papel como professor ou professora? Como isso afeta você dentro da sala de aula? Vamos lá. Estabelecimento de limites mais claros. Os seus limites e o limite da sala de aula também. Porque veja, agora você tem mais clareza sobre o que realmente é importante ali. Outro aspecto importante é essa capacidade de criar um ambiente mais acolhedor e seguro. Para você e para a turma toda. Reconhecendo as necessidades, reconhecendo o que cada criança precisa. E isso é uma habilidade que a gente desenvolve com a prática. E a aprendizagem só acontece num ambiente seguro. O nosso cérebro, a primeira função dele é sobreviver. E se a criança ou adolescente está num ambiente em que ele se sente completamente ameaçado, ele não vai se abrir para a aprendizagem. E aí a sua qualidade de presença aberta e amorosa é o primeiro passo. E isso vai se refletir no ambiente externo. E aqui eu já falei, um outro aspecto importante é de enxergar além do comportamento superficial. O que está por trás disso que essa criança está falando ou está fazendo? Outro aspecto importante é a nossa menor reatividade emocional e de comportamentos impulsivos dentro de sala de aula. Então a gente consegue estabelecer medidas diante de alguma situação desafiadora que sejam menos agressivas e menos reativas e condizem mais com esse aspecto amoroso da educação. E aqui entra um aspecto muito importante, que com a prática de meditação, a gente desenvolve mais aceitação em relação a si mesmo. Eu estou falando aqui de autocompaixão. Isso tem a ver com os limites de reconhecer. Eu estou oferecendo demais. Eu estou à beira de um esgotamento emocional. Eu posso sentir tristeza. Eu posso sentir frustração. Eu não tenho que ser o melhor ou a melhor professora de todos os tempos. Tudo bem eu cometer falhas, porque eu sou um ser humano. Então, reconhecer esses aspectos internos é muito importante. Respira fundo e vamos lá. Eu sei que é muita coisa. Talvez esteja mexendo com algumas coisas dentro de você agora. E está tudo bem. É para isso que serve a meditação. Lembra? Não é só relaxamento. Mas a gente vai desenvolvendo isso com o tempo. Calma. Como que a gente desenvolve isso? Lembra que eu falei que existem diversas maneiras de cultivar essa qualidade de presença e essa familiaridade com a vida? Com o ambiente interno e externo. A maneira fundamental de fazer isso é o que a gente chama de práticas fundamentais. Que é quando a gente cria um tempo para explorar com profundidade o nosso ambiente interno, trazer elementos da nossa vida diária e perceber como que isso interfere em nós. É a famosa meditação. Aquela imagem que você teve no começo, sabe? Quando você para, talvez feche os olhos, ou pode fazer caminhando, pode fazer em movimento, mas é um tempo que você dedica para explorar isso com profundidade. E sabe o que acontece no seu cérebro quando você faz isso? Você cria novas conexões no seu cérebro. Como assim, Rodrigo? Quero te dar um exemplo para você. Não sei se você já abriu uma trilha no meio da mata, uma trilha nova, do zero. No começo você vai lá, coloca bota, coloca calça, manga comprida, chapéu, vai com o facão e fica lá fazendo aquela força toda, se arranha inteiro. E aí você abre uma trilha meio que assim que dá para passar, né? Mas quanto mais vezes você passa por essa trilha, mais fácil fica. Menos esforço você faz. E é isso que acontece no seu cérebro quando você se dedica para as práticas fundamentais de meditação. Você está criando novas maneiras de enxergar as conexões que você faz com o ambiente interno e externo. Você enxerga novas saídas. É por isso que muitas pessoas falam que elas têm insights na prática de meditação. Porque são esses novos caminhos que você cria no seu cérebro. Aumenta as conexões. Lembra que eu falei que você tem mais clareza para enxergar diferentes opções em situações que talvez antes você não enxergava? Isso acontece dentro do seu cérebro quando você pratica. E agora eu quero explicar para você o viés científico dessa metáfora da trilha que eu te trouxe. Existe uma estrutura no nosso cérebro que se chama amígdala. Nós temos duas amígdalas. E ela é responsável por atribuir significado emocional às informações que chegam até nós, do ambiente externo e interno também. Então chegam essas informações, a partir de todas as vivências que você teve na sua vida, ela vai atribuir um significado emocional para isso que está acontecendo. E ela vai disparar sinais no seu corpo de como você deve responder a esse significado emocional que ela está atribuindo. E uma das outras partes do cérebro que regula a maneira como você responde a esses estímulos é essa parte aqui, ó, atrás da sua testa, a gente chama de córtex pré-frontal.
que é o que te impede de fazer besteira. Sabe quando você faz uma coisa e fala assim, putz, não devia ter feito isso? Nossa, caramba. Logo em seguida você se arrepende, ou até você fala assim, nossa, mas não era eu que estava fazendo isso. Sabe o que acontece? Quando a emoção é muito forte, você perde a conexão com essa parte do cérebro que talvez te impediria de fazer isso. Mas sabe o que as pesquisas indicam? Quando você pratica a meditação, quando você se dedica às práticas, a amígdala, ela fica menos suscetível a ter essas reações emocionais extremas. E além disso, você estabelece mais conexões com essa parte da frente do cérebro. Veja só, eu regulo as minhas emoções e eu tenho mais caminhos para pensar em diversas maneiras como lidar com o que está acontecendo. E sabe qual que é a boa notícia? Isso é de graça, gente. Só que precisa de treino. A gente se dedica para as nossas práticas. Eu queria fazer um paralelo com as práticas de meditação com os estudos de teorias pedagógicas, né, de estudar modelos pedagógicos. Se você estuda todas as teorias, não importa, e sabe elas de cor, é a mesma coisa que ir para a sala de aula e experimentar, fazer um plano, testar, isso aqui não deu certo, isso aqui dá certo. Então é diferente. A meditação é a mesma coisa. Eu sei de tudo, mas eu me dedico a praticar, eu investigo o meu ambiente interno, eu estou dedicando tempo para isso. É exatamente assim. É um experimento. E quanto mais a gente treina, mais natural fica. Mais fácil fica de levar essa qualidade de presença para o nosso dia a dia e para a sala de aula. E aí eu quero te dar dicas de como você pode fazer isso no seu dia, de como estabelecer essa rotina de saúde emocional com as práticas de meditação. Primeira coisa é estabelecer um horário e um local para você fazer isso. Assim como você estabelece horário para suas reuniões, para os seus afazeres do dia a dia, estabelecer um horário para a sua prática é muito importante. Ah, Rodrigo, qual que é o melhor horário? O melhor horário que for para você, para a sua rotina. Tem gente que prefere fazer de manhã, tem gente que prefere fazer de noite, tem gente que prefere fazer antes ou depois do almoço. Você vai estabelecer o melhor horário para você. Tá? E por que um local é importante, Rodrigo? Porque quando você cria um espacinho que é aconchegante, que é gostoso, inconscientemente você já vai colocando essa intenção de, poxa, esse é um momento bom para mim, que eu vou dedicar um momento para mim mesmo, para mim mesma. Então você já está mexendo com coisas ali dentro de você. Né? E é mais fácil de criar uma rotina. Um outro aspecto muito importante é vincular a prática fundamental, a prática formal de meditação, a uma atividade da sua rotina que você já faz. Então, vou te dar um exemplo. Quando você acorda, você vai lá no banheiro para escovar o dente, às vezes vai fazer um xixizinho. Tem gente que o banheiro é o lugar mais tranquilo da casa. Sabe o que ela faz? É ali que ela vai fazer a prática de meditação. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Ou, por exemplo, quando você acorda, a primeira coisa que você faz ao sentar na cama é se dedicar a alguns instantes para perceber o seu corpo, a sua respiração. Outro exemplo, quando você vai sentar na frente do computador para trabalhar, você já faz isso todos os dias. Aí você cola a sua prática com isso. Toda vez que eu sentar na frente do computador, ou pelo menos a primeira vez que eu sentar na frente do computador para trabalhar, eu vou fazer a minha prática. Ou quando você volta para casa, estou voltando dentro do ônibus. No ônibus eu vou fazer a minha prática. Estacionei meu carro em casa. Antes de eu entrar, eu faço a minha prática. Veja, você está colando a prática fundamental com alguma coisa que já faz parte da sua rotina. Um aspecto muito importante também é de começar devagar. Como assim, Rodrigo? Se você quiser fazer uma prática de 20 minutos, meia hora, talvez seja uma experiência muito desagradável, muito desgastante para você. Comece devagarinho. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. E isso vai se prolongando com o tempo. Às vezes, uma respiração consciente já é fundamental para você mudar a sua resposta. E uma das coisas mais importantes, não existe certo ou errado. Existe você estar aberto ou aberta ao que está acontecendo no momento presente. E qualquer que seja o tempo que você dedique para fazer isso, já é algo importantíssimo. Então celebra, por mais que seja 1 minuto. Lembra que eu falei que existem várias maneiras de cultivar então essa familiaridade? Falamos da importância da prática fundamental. Mas como que eu faço isso na rotina, no dia a dia, Rodrigo? Na correria do dia a dia, né? Existem momentos importantes que a gente pode se dedicar para revisitar essa qualidade de presença aberta e amorosa. E é como se a gente estivesse reforçando aqueles novos caminhos neurais que a gente criou na prática fundamental. Lembra que eu falei? Aqueles caminhos que a gente cria no nosso cérebro? E aí, primeira dica que eu dou é para
e abre os seus sentidos por alguns instantes. No seu dia a dia, faz uma pausa e se abre. Sem julgado sobre o que está acontecendo, se é bom ou ruim, certo ou errado. A gente chama isso de presença aberta. Quais são as informações que chegam até você? Sons, aromas, as coisas que você vê ao redor. Uma outra maneira de você cultivar isso no seu dia a dia é apreciar os momentos da respiração. Você está respirando o tempo todo e a respiração é uma grande aliada para você. Onde no corpo é mais gostoso sentir a respiração acontecendo? Repousa sua atenção ali por alguns instantes. Não precisa forçar, não precisa mudar nada, só sentir a respiração acontecendo. Isso pode te ajudar a resgatar aquela qualidade de presença. Rodrigo, caminho muito no meu dia a dia. Ótimo! Você pode cultivar isso, fazer essa prática caminhando, sentindo o contato dos pés com o chão. Como que é sentir a sola dos pés tocando? Você pode sentir também o seu corpo, as partes do corpo que se movimentam enquanto você caminha. Você pode sentir a respiração acontecendo enquanto você caminha. Você pode abrir os sentidos enquanto você caminha. Veja aqui que não tem desculpa. Você pode usar qualquer coisa para cultivar essa qualidade de presença. E aqui eu queria fazer uma recapitulação então de tudo que a gente falou sobre essa parte tão importante que é começar por você. Lugar seguro. Começamos pelo corpo. Cultivamos um lugar seguro no corpo. Com a atitude de curiosidade, abertura e não julgamento. Isso é fundamental. Falamos do aspecto da resiliência, de como a prática de meditação nos ajuda a desenvolver essa resiliência, nos ajuda a ter essa liberdade de escolha e menor reatividade diante das nossas emoções. Falamos do aspecto da conexão, a conexão com necessidades universais mais profundas de todo ser humano. E a pergunta é, o que está por trás? O que está por trás do comportamento dessa criança, dessa fala? Falamos das práticas fundamentais, que é quando a gente cria novos caminhos neurais, que é quando a gente explora com mais profundidade nosso ambiente interno. Falamos então de maneiras de cultivar isso no nosso dia a dia, momentos ao longo do dia em que a gente resgata essa qualidade de presença aberta e amorosa. E aí, na descrição desse vídeo, além daquela prática que você já fez, vou deixar um outro link para uma pasta com outras inúmeras práticas fundamentais que você pode fazer para você treinar. Lembra que a gente falou que isso é um treino. Então, vou deixar aqui disponível para vocês uma pasta com várias práticas que você pode fazer, um outro link com uma playlist que a Gaia Mais já preparou com práticas também que você pode fazer, e um outro link que vai te levar para nossas playlists do Spotify e do Deezer. Então, se você tem esses aplicativos, você pode usar lá também com as nossas práticas, tá bom? Então, veja que não tem desculpa para você não praticar. E na nossa próxima aula, o nosso próximo tema vai ser como levar isso para a sala de aula. Que práticas que eu posso fazer com os meus estudantes? Quais são os desafios que eu vou enfrentar? Que dicas você pode me dar? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo.